você abra as Escrituras Sagradas, por gentileza, em João capítulo 3, e olha o que diz o texto sagrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, do Filho de Deus. E a condenação é esta, 2 pontos: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu quero nesta noite meditar com os irmãos esse texto sagrado. Eu já ouvi muitas vezes essa mensagem, já li várias vezes esse texto, e eu acredito que os irmãos também já muitas vezes ouviram. E esse texto em particular é muito pregado em culto evangelístico, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, parece que a gente lê esse texto e romantiza esse texto. Lê esse texto e romantiza esse texto. E eu já cansei de ver pregadores dizendo: você tem que crer em Jesus para ser salvo, usando esse texto. Você olha aqui, o texto diz que aquele que crer em Jesus será salvo. Jesus não condena aquele que crê. Está errado, pastor? Não, está certo, tem que crer em Jesus. Mas esse crer em Jesus, de João capítulo 3, versículo 16 a seguir, não está meramente relacionado a um sentimento. Não é o crer porque eu tenho esse sentimento que Deus existe, porque Deus é maior, porque Deus é o Criador, porque Jesus é o Senhor. Não é meramente um sentimento, e não é meramente um crer dizendo que Deus existe. Não, irmãos, esse crer de João é crer que Deus existe, é crer no sentimento dizendo que eu sinto Deus na minha vida. Mas um outro ponto está relacionado à obediência, o modo de que eu mostro que creio em Deus. Não é meramente pelos meus sentimentos ou por meras palavras que saem da minha boca, mas é por aquilo que eu pratico, por aquilo que eu faço na minha vida. Ora, Jesus falou: pelos frutos vocês vão conhecer as árvores. Uma árvore não pode dar um fruto diferente daquela que ela dá. Então, amados e queridos irmãos, nós precisamos ver pela palavra de Deus que sim, Jesus, ele veio para salvar o mundo. Sim, Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Sim, todo aquele que crê em Jesus não é condenado, mas aquele que crê em Jesus, não crer em Jesus, diz o texto, já está condenado. E o ponto que eu quero frisar, e repito, não é baseado no sentimentalismo. Não é baseado no sentimentalismo. Não é eu estar convencido da minha própria crença. Não, eu estou convencido que Deus existe. Eu estou
estou inteiramente convencido que Deus existe, não é o suficiente. Não, mas eu sinto Deus, não é o suficiente. Porque nós lemos o texto sagrado, que a partir do versículo 19, então João começa a explicar o que é crer em Jesus, o que é confiar em Jesus, o que é ser salvo em Jesus. O crer, para João diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que é amar as trevas aqui? A luz veio ao mundo, ou seja, Jesus é a luz do mundo. O próprio João, mais adiante no seu evangelho, ele vai falar: eu sou a luz do mundo, disse Jesus. A luz veio ao mundo, Jesus é a luz, mas dos homens. E essa luz, voltando um pouquinho, Jesus é a luz, e Jesus é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade, como o próprio João também no seu evangelho vai afirmar. Então esta luz veio pregar a verdade, essa luz veio pregar o que é correto, essa luz veio pregar aquilo que o homem deve fazer. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vê o crer que João está dizendo? Esses homens não creram em Jesus. Esses homens não creram em Jesus. Por que eles não creram? O que prova que esses homens não creram em Jesus? O que prova? O que João está dizendo? E João não está fazendo aqui algo, como é que eu posso dizer para os irmãos? Ele não está fazendo uma mera comparação, ele está afirmando categoricamente, ele está afirmando, né? Ele não está relativizando, essa é a palavra, ele não está relativizando, ele está falando concretamente, e a condenação é esta, irmã Marecia, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas ações eram más, os seus feitos eram maus, e essas pessoas são condenadas. Por quê? Porque eles não estão crendo em Jesus. Porque se eles crescem em Jesus, eles agiam de uma maneira diferente, conforme o versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem crer em Jesus pratica a verdade. Quem crer em Jesus abandona o seu antigo modo de viver e agora passa em novidade de vida. Não numa fé superficial, não numa fé filosófica, não numa fé baseada no sentimentalismo, que eu oro, eu sinto. Irmãos, cuidado no sentir, porque às vezes pode ser as tuas emoções, as minhas emoções. Sim, pode ser. Mas pastor, eu quero algo concreto. Como eu posso saber que eu sou salvo? Como eu posso saber que eu creio realmente em Jesus? João escreve dizendo que a condenação é esta, que os homens não amaram a luz, isto é, Jesus e a sua verdade, antes amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E quem crê em Jesus, aquele que crê em Jesus é quem pratica a verdade. Vem para Jesus, ou vem para a luz, a fim de que as suas obras. O que é a obra aqui, irmão? Obra é algo subjetivo?
É algo relativo? Absolutamente que não. Absolutamente que não. Essas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. O nosso amado irmão aqui que iniciou o culto, Leandro, leu aquele texto maravilhoso de Filipenses. Aquele texto maravilhoso, e aquele texto onde Paulo fala que ele já não vivia mais pela lei, mas vivia agora na justiça de Deus, que vem através da fé. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não sabem interpretar a Bíblia de um modo geral, mas isolam o texto e dizem: olha, é pela fé, é só crer em Jesus. É só dizer: eu creio em Jesus, isso é suficiente. Eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Eu venho na igreja e canto lindo, lindo, e passo meia hora dizendo que Jesus é lindo, 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 maravilhoso e tudo. E eu entro naquela vibe, como diz os magrinhos, jovens. Pode entrar em vibe, irmão, tu pode entrar em trânsito, tu pode entrar no que tu quiser, irmão, mas se nós não tivermos obras, e obras baseadas, manifestadas em Deus, não baseada em nós mesmos, naquele moralismo falso, não é dessas obras, mas as obras baseada na fé em Jesus. Quem crê que a Bíblia não se contradiz aí? Quem crê que a Bíblia não se contradiz? Todos nós, não é verdade, irmãos? Todos nós acreditamos que a Bíblia não se contradiz. Um texto não pode se contradizer o outro, senão não é válido. Olha o que Tiago capítulo 2 versículo 18 diz: mas alguém dirá, diz ele, mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele segue dizendo: tu crês que há um só Deus? Uma pergunta retórica. E ele responde: fazes muito bem, né? Como quem respondesse do outro lado: não crês que existe só Deus? Creio. E ele diz: fazes muito bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas todos nós sabemos que eles creem e estremecem, mas não obedecem. Quando Jesus pegou o barco e foi para as bandas de Genezaré, lá nas 10 cidades, lá na Decápolis, né? Nas 10 cidades, veio aquele endemoniado que estava no cemitério, e ele veio e se prostrou diante de Jesus, e ele confessou: Jesus, que tenho eu contigo, Jesus. Resultado desse texto: os demônios creem, eles sabem quem é Jesus, eles sabem quem é Jesus, do mais profundo, claro que eles não têm alma, mas do mais profundo do seu ser, eles sabem quem é Jesus. Quem sabe aqueles demônios que estavam ali há muitos anos atrás, estavam lá no céu adorando o mesmo Jesus, o mesmo Deus, e depois, centenas de anos que a gente não sabe calcular, muito tempo depois, estava lá aquele demônio que conhecia Jesus lá da glória, estava ali: Senhor, eu sei que é tu, eu creio, mas não obedece. E muitos irmãos estão como, infelizmente, alguns demônios, creem em Deus. Não, Deus existe. Ô meu amigo, que é isso? Eu também sou filho de Deus, eu sei que Deus existe, mas cadê as tuas obras? Cadê aquilo que traz a fé concreta? É o que Tiago está dizendo, meus queridos. É o que Tiago está dizendo. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
É o que João, no seu evangelho, está dizendo. Nós não podemos interpretar a Bíblia, irmãos, isoladamente um texto. As pessoas interpretam muito a carta de Paulo aos Romanos de uma maneira isolada, como se só o livro de Romanos fosse a Bíblia. Como só o livro de Romanos é toda a Bíblia, é a única fonte de verdade. E não é verdade. Por que eu estou dizendo Romanos? Porque em Romanos Paulo bate e muito sobre a lei, que não podemos guardar a lei, não podemos guardar o não viver, o justo vive pela fé, temos que viver pelo Espírito. Tudo isso é verdade, mas quando a gente lê outras cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo prega que nós devemos de obedecer. O irmão leu aqui Filipenses. O que Paulo está dizendo? Eu não julgo e não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Meus queridos e amados irmãos, a nossa fé, a minha, a tua, a nossa fé tem que estar baseada na fé em Jesus. E as obras que nós fizemos têm que ser feitas em Deus. Repito, não um falso moralismo. Mas eu venho culto, eu não falo culto, então portanto eu sou melhor. Não é por esse lado. Não, mas eu faço tudo certinho, tudo bonitinho, então portanto eu sou melhor do que eles, do que os outros. Também não é por esse lado. Aqui está o grande X da questão. Uns caem de um lado, outros caem do outro. Hoje a gente vê várias igrejas, vários pastores relativizando e desmoralizando até mesmo os ensinos das Escrituras, porque eles querem viver ao seu bel prazer, eles querem viver de uma maneira assim livre, achando que as palavras de Jesus, os ensinamentos do Novo Testamento me deixam tão livre, eu sou livre em Jesus, para que eu venha fazer qualquer coisa, e não é verdade, irmão. Você já leu o Sermão do Monte? Você já leu o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7? Irmãos amados, Jesus aprofunda mais a lei ainda. Quem achava que a lei estava de boa, ou melhor, quem achava que a lei estava pesada demais, Jesus vai lá e dá uma marretada em cima e diz: não é desse jeito. Não é desse jeito. Vocês ouviram que era dito antigamente? Que amar o teu próximo e odiar o seu inimigo? Eu vos digo que vocês devem de amar os vossos inimigos, orar para aqueles que vos perseguem. A fé que João fala, aquele que crer no Filho de Deus, esse crer não é meramente emocionalismo, não é meramente algo no meu interior, assim que eu sinto, sabe, eu sinto algo. E muito interessante que no versículo 14, Jesus fala sobre Números capítulo 21, e versículo 9 ali, mais ou menos, que ele diz: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava falando da serpente de bronze no deserto, aonde o povo estava blasfemando contra Deus. O povo de Israel, o escolhido, sim, aquele que os milagres que Deus fez para tirar do Egito, sim, é exatamente esse aí, esse que Deus fez algo que eu acredito que só a obra da cruz é maior do que o que Deus fez para Israel no deserto. 40 anos
não tinha sapato, não tinha roupa, não tinha nada, e eles viveram 40 anos. Não sei se o sapato crescia junto com os pés, não sei o que acontecia, mas aconteceu. Pois aquele povo blasfemou contra Deus, não creio, murmurou contra Deus e contra Moisés. Deus, espera aí que eu vou dar o chazinho da meia-noite para vocês. Eu vou dar o chazinho da meia-noite, vocês vão ver o que é bom para tosse então. Pega essas serpentes. E a serpente foi lá, começou a matar cada um, até à noite. E eles criam em Deus. Leandro, eles criam, eles sabiam que ele era o Deus, porque eles saíram do Egito. Mas não bastava crer, eles tinham que obedecer. Eles tinham que obedecer. Vai lá no Números capítulo 21 e leia, você vai ver. Eles tinham que obedecer aquilo que Deus tinha dito. Eles não estavam isentos. O crer é acompanhado de obedecer. O crer é acompanhado pelas boas obras. O crer é acompanhado da desistência dos meus pecados. O crer é acompanhado pela renúncia dos meus erros e a obediência às escrituras sagradas. O crer é abandonar as trevas, não amar o mundo, não amar tudo que há no mundo, não amar a orgia, não amar os pecados e tudo mais. Ainda que isso me doa, ainda que eu tenha e você tenha desejo de fazer tal coisa, mas se tal coisa não condiz com a verdade, logo devo eu te abandonar e crer em Jesus. E crer em Jesus. Aleluia. Porque isto é fé. Isto é fé. Isso é fé. Não vamos cair na lorota, irmão. Aceita, levanta a mão quem quer aceitar. O meu aqui aceita Jesus. Amém, amém. Vamos orar aqui. Escreva, Senhor, no nome da vida. Tá bem, glória a Deus. Está salvo. Está salvo se morrer, sair da porta da igreja e morrer. Aí ele está salvo. Se esse arrependimento for verdadeiro. Mas se não morrer, se continuar vivo 5, 10, 15 anos, vai ter que se ajoelhar e se arrepender dos seus pecados, vai ter que ter boas obras. Vai ter. Leão na arca teve que comer grama, gente. Leão na arca não comeu bicho nenhum, ele teve que comer grama igual todo mundo. E na igreja é exatamente igual. Nós comemos do mesmo pasto, porque somos ovelhas de um só pastor e nos alimentamos da sua pastagem. Então, você crê em Deus? Eu creio. Então prova como? Pelas obras, não meramente moral, aquele moralismo falso, mas aquele eu obedeço porque eu creio em Deus, eu acredito em Deus, então logo eu obedeço, logo eu sou aperfeiçoado. Olha, eu não julgo que eu tenha alcançado. Olha, eu já faço muita coisa, eu me esforço, mas olha, eu não julgo que eu tenha alcançado, sabe? Disse Paulo, né, irmão? Só Paulo, ninguém mais. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas para que trás ficam e eu prossigo para o alvo e vou andando. Em outras palavras, eu vou me aperfeiçoando, eu vou buscando mais a graça, eu vou me santificando, eu repugo todas as coisas por amor a Cristo, e assim vai por diante. E é o que nós temos de fazer, meus queridos. Irmãos, se nós entrarmos nesse mundo gospel, nós nos desviamos, porque o que tem de imundícia e falsidade nesse mundo gospel, vocês não fazem ideia. Não, gente, é algo terrível, gente. Não, sério, irmãos, é algo. Gente, o primeiro mundo gospel é que cada dia surge 30, 40 igrejas novas. Eita glória! E aquilo que Jesus disse sobre a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Então a gente fica meio confuso. Por que eu saio daqui e vou fundar outra ali? Por que o outro sai de lá e vai fundar outra lá? Por que a outra lá? É a outra lá. O que deveria de nos unir nos separa.
O que deveria de nos unir? As Escrituras, e é justamente as próprias Escrituras que nos separam, porque o irmão crê de uma maneira, eu creio do outro, então não podemos viver junto. Eu vou lá, sair daqui e vou fundar a minha própria. Gente, isso, olha, no dia do juízo o pau vai quebrar, né? O pau vai torar, vai ter muita coisa saindo, muito gato sacado. Amém? Mas eu e você, irmãos, todos nós, a igreja, devemos de fazer isso aqui. Tu quem creu em Deus, creio. Creio em Deus. Então tu não está condenado. Então tão logo, nós já começamos a abandonar as obras das trevas. Obras das trevas. Abandonar. Começar a limpar a minha vida, começar a fazer as obras em Deus, em Cristo, pela fé em Jesus, mas tem que ter coisas aí palpáveis. Alguém tem que me olhar, irmão, como disse Paulo, peneirar as nossas obras, vamos ver o que vai ficar. Vai ficar palha, vai ficar o quê? Vai ficar obras de nada, ou o que vai ficar das nossas obras? A Bíblia não diz que nós seremos condenados pelas nossas obras, irmãos. Cada um será julgado pelas suas próprias obras. Que obras são essas, gente? Não é obras de meramente trabalho na igreja, é obras de santificação. Obras ali está ligada à santificação, ao abandono do pecado, ao abandono do erro. Aqui estão as obras verdadeiras. Não é cantar na igreja, não é orar e todo mundo ser curado, não é profetizar, isso não é obra. Tanto é que Jesus diz lá, né, em Mateus ali, né? Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio, tudo no teu nome, Senhor. E Jesus disse: onde estão as tuas obras? Não vai entrar no céu. Por que, Senhor? Eu fiz tudo isso maravilhoso, eu sou pentecostal, eu sou das Assembleias de Deus, e que agora, mês que vem, eu vou completar 100 anos no Rio Grande do Sul, eu sou fogo puro. Não, tu até fez, deixa eu olhar no livro da vida, tu fez mesmo tudo isso, mas tu praticou a iniquidade. Então, portanto, meu amigo, vai tomar cafezinho lá embaixo, aqui tu não tem entrada, até porque lá o café vai estar bem quentinho, vai estar o fogo eterno. Meus irmãos, o negócio é assim, meu irmão. Não vai achar que servir Jesus é tudo assim, oh glória, oh maravilha. É só a gente ver a história da igreja, irmão. Bota aí no início da igreja, todo mundo morria, matava, era morte, era estrangulamento, era tudo tipo. E daí eu e você nada, não sou paulista, eu e tu queremos herdar o céu assim, né? Mas não, Emílio, herdar o céu assim, né? Na bandeja. Eita glória! Não vamos herdar o céu dessa maneira. Não vamos mesmo. Não vamos. Nós não somos melhores que os apóstolos e que muitos da igreja primitiva, e que muitos hoje, não é só a igreja, ainda hoje, muitos irmãos dão a sua vida por amor a Cristo, negam a sua vida, negam o seu querer, negam tudo por amor a Cristo. Esses homens e mulheres negam ainda hoje. Isto é a verdadeira obra. Isto é a verdadeira obra. Isso agrada a Deus. Então, portanto, irmão, quando você ouvir essa palavra de João capítulo 3, e a pessoa romantizar esse texto, irmãos, olha que maravilha, Deus amou, e sabe aquilo muito maravilhoso, como só ficasse naquele negócio ali. Não é assim. Leia um pouquinho mais, que daí o negócio começa a apertar um pouquinho mais. Temos que crer em Deus, e isso é verdade, mas a nossa crença não pode ser subjetiva, a nossa crença não pode ser meramente sentimental ou intelectual. Isso é, eu tenho certeza, aqui na minha mente eu tenho certeza, como os demônios sabem, eles têm certeza que Jesus é Deus, mas não obedecem.
não se curvam à obediência. Então eu e você temos que nos curvar e obedecer às Escrituras Sagradas. E entre obedecer, nos ajuda muito obedecer às Escrituras estando no culto. É um dos pontos, é estar na igreja. Orar, buscar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, estar em comunhão com a igreja, obedecendo a Deus e amando tudo. Amém, irmãos? Então eu deixo essa palavra para os irmãos, exortando a cada um de nós, e obviamente cabe a mim também essa palavra, obviamente, que eu e você temos que levar a sério o negócio, levar a sério, amar a Deus, amar a igreja, amar os irmãos, né? Obedecer a risco, né? Que é trefe, obedecer a risco o negócio, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me vem aquele texto maravilhoso, né? Onde Jesus estava num local difícil de acesso, porque o povo estava ali enchendo os templos onde Jesus estava, e a mãe de Jesus e algumas pessoas queriam falar com ele, e disse: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá na rua. E Jesus disse: olha, olhando para os seus, aqueles que estavam à sua volta, disse: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não estava menosprezando a sua mãe ou os seus irmãos, enfim, quem estava lá, não estava menosprezando, ele só estava usando aquilo como um gancho para o ensinamento. Jesus não estava menosprezando a sua mãe, até porque a lei dizia que tinha que honrar pai e mãe, ele não ia desonrar a sua mãe, né? Mas era só um texto para ensinar, um pretexto, por assim dizer, né? Para ensinar aqueles que estavam à sua volta, né? Que aqueles que estavam lá não eram parentes de Jesus meramente no sentido humano, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus são os seus filhos, ou seja, sua mãe, os seus irmãos, fazem parte da família de Deus, né? Então vamos pôr em pé, louvado seja o nome do Senhor, e veja que Jesus, ele diz aqueles que fazem a vontade de Deus, ele não diz aqueles que creem em Deus, né? Jesus vai mais no lance ali, né? Olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, tá? Fazem a vontade. E Paulo ratifica isso nas suas cartas. Pedro ratifica, João ratifica, Tiago ratifica, né? E todo o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, enfim, Apocalipse, tudo ratifica essas palavras de Jesus, aquele que faz a vontade do meu Pai. É isso, é a obra, é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus implica diretamente não fazer a minha vontade. Vamos orar, né? Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, queremos te apresentar esses pedidos de orações à tua amável presença, a Yasmin, Senhor, esta menina tão Senhor amado, pequena e tão jovem, Senhor, de tenra idade, já passando por esses momentos difíceis. Senhor, restaura a sua saúde emocional, a sua saúde psíquica, Pai. Pai, abençoa ela no nome de Jesus. Tu pode restaurar a saúde dela, Senhor, a saúde mental. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca na vida daquela criança, aonde ela estiver, lá, Senhor, internada naquele hospital. O Senhor pode fazer um milagre na vida dela, o Senhor pode visitar ela, Senhor, mandar um anjo, Senhor, visitar ela, tocar na sua vida. Assim, Senhor amado, como se enviasse um anjo para libertar, Senhor, Pedro do cárcere, o Senhor pode fazer isso. Ou somente uma palavra tua e tudo é necessário, Senhor. Ou melhor, nada mais é necessário, somente uma palavra tua. E nós oramos por isso, pela restauração da saúde, Senhor, da Yasmin. Também oramos pela Vanessa, Pai, que está na recuperação, Senhor, dessa cirurgia. Senhor, que ela possa dar alto o quanto antes, Senhor, ela possa restabelecer a sua saúde, Pai, para a glória do teu nome. Abençoa a Vanessa, restaura, completa a bênção, Senhor, para aquela mulher, em nome de Cristo. Oramos, Senhor, por
familiares, Senhor, que perderam, Senhor, os seus entes queridos, Pai, que aqui foi citado o nome, Senhor. Oh, Pai, nós oramos, Senhor, Pai, por aqueles que ficaram, Senhor, os seus parentes, esposas, filhos, filhas, noras, Senhor amado, oh Deus querido, netos, enfim, oramos e oramos por essas pessoas, pedindo o consolo do Espírito Santo na vida dessas pessoas que estão abaladas pela perda, Senhor amado, dos seus entes queridos. Oramos e pedimos o milagre e a bênção na vida dessas pessoas, desses familiares, Pai querido, eu oro também pelos nossos amados irmãos que aqui estão, Senhor, que esta palavra possa ficar guardada no nosso coração, sabendo que a fé, Senhor amado, ela subsiste, Senhor amado, através, Senhor, de boas obras. A fé subsiste, Pai, em negar as obras das trevas, isto é o pecado, e viver na luz, viver para a luz, nos achegar à luz que é Jesus, e ter as nossas obras baseadas em Deus, Senhor, não baseada meramente no moralismo, Pai, mas que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, e nós viemos nos santificar cada dia mais, nós viemos buscar a santificação, negando o mundo, negando as trevas, negando as nossas más obras e aceitando de Deus as boas obras. Abençoa todos nós, nos despede na Tua paz, nos despede na Tua alegria, nos conduz a cada um de nós até os nossos lares, Pai, nos dá uma noite abençoada, nos dê, Senhor, o resto de semana agraciado, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus.